Bonjour, pessoas. Nessa quinta basiquinha nós vamos falar então da série de Mercúrio. Hoje Mercúrio em Escorpião. Mercúrio em Escorpião está no signo de água fixo, ligado ao planeta Marte. Eu uso os regentes clássicos, tá? Que eu sigo o fundamento, sigo a ordem caldaica, a visibilidade da luz, espelhamento, esferas, mas você pode usar o que você quiser na sua prática, tá? Cada astrólogo tem a sua prática. Então, Mercúrio em Escorpião, Mercúrio que é essa mente, né, intelectual, então como a gente analisa uma informação, como a gente decodifica, como a gente trabalha ela e mostra ela, né. Sendo um signo de água fixo, receptivo e ligado a Marte, ele é muito estratégico, ele é muito observador, são pessoas, às vezes, que têm uma mente muito investigativa, né, e pode ser, às vezes, dependendo, claro, da posição de Marte, de como está no mapa, né, que não verbalize tudo que pensa, que analisa, né? Mas o mundinho interno ali, ó, borbulha. São pessoas, então, que têm, às vezes, esse olhar estratégico, tá? E que observam, que são muito mais nessa dinâmica, né? De ver como é que tá, perceber, para aí sim se posicionar. É diferente de uma dinâmica, por exemplo, de um Mercúrio em Áries, que também é ligado a Marte, só que aí é fogo, ativo, né? Cardinal. Então, existe uma conexão ali, porque ambos os signos dividem uma regência, só que a natureza é bem diferente. Nós temos, então, sempre pessoas, né, que têm Mercúrio no signo de Escorpião, mas vamos entender que tudo depende de como está no mapa, porque nós vamos ter casas, nós vamos ter aspectos, nós vamos ter divindades, debilidades, então tem muita coisa para avaliar, tá? A gente não justifica astrologia como se signo fossem pessoas, porque signo não é gente, tá? Bom, então nós temos, por exemplo, o Mercúrio no signo de Escorpião com a regência no signo de Áries, tá? Então nós temos aqui essa regência que é Marte, ligada a um planeta onde ele tem um domicílio também, só que aí é fogo. Então toda essa análise estratégica, né, ela pode ser muito mais ativa, muito mais impositiva. Pode ser uma pessoa, por exemplo, se você pega áreas, de repente, de trabalho, nossa, aquela pessoa que ela tem uma capacidade de liderar e ela pode ter uma visão muito estratégica do negócio, né? Mas ela também inclina para aquela questão de ação. Pode ser muito pioneira nas ideias que tem. Por quê? Porque ela observa as coisas muito antes de agir só por impulso. Mas ela tem esse gatilho de, não, peraí, vamos lá, vamos ver, vamos fazer, né? Tem o gatilho da ignição. Depois nós temos, então, Mercúrio em Escorpião com esse Marte aí já em Touro. Aqui nós temos dois signos fixos, dois signos receptivos, né? A gente tem esse Marte numa debilidade, tá? E depois, claro, a gente sabe que desse Marte vai ter que ir para Vênus, porque Vênus rege Touro, toda aquela postura que é mais complexa. Aqui, por exemplo, de novo, pode ser uma pessoa, então, muito mais introspectiva. Introspectiva, gente, não é tímida, tá? Porque às vezes eu vejo que tem uma confusãozinha ali. Não, ela pode ser uma pessoa que observa, preza muito pela segurança, inclusive na maneira como se posiciona. Aqui ela pode, por exemplo, ter até uma maneira de interpretar as coisas, ou até de falar, de se posicionar, que preza um pouco essa questão de proteção, né? Digamos que isso aqui, por exemplo, esteja em áreas de relacionamento, pode ser uma pessoa muito bacana na questão de conselhos, porque a gente olha muito para Câncer como essa questão de acolhimento, mas, cara, Touro tem isso também, tá? E às vezes de uma maneira muito mais prática, né? Pode ser uma pessoa, dependendo de como está essa Vênus aí, que é uma excelente conselheira, né? Porque ela tem uma visão estratégica e aqui, como leva para o signo de terra, ela vê as coisas como são também, dentro dessa observação. Não é só como eu me sinto em relação à situação e às pessoas, né? Eu consigo realmente ver a realidade que está ali. E, principalmente, o trabalho, a força bruta que eu tenho que colocar ali para as coisas acontecerem. Bom, depois eu tenho, então, o Mercúrio em Escorpião com esse Marte lá em Gêmeos, tá? Gêmeos, signo mutável, signo de ar, muita informação, muita versatilidade, muita capacidade de decodificar a informação também. E aí nós temos um quê? Um tete a tete, né? Porque este Mercúrio está na casa de Marte, Marte está na casa de Mercúrio. Então, eles colaboram. Isso aqui é bacana, um colabora com o outro. É um ping-pong ali nessas áreas. E aí é legal, se você tem, por exemplo, isso no seu mapa, veja quais são essas áreas correspondentes no seu mapa, tá? Então, o que tem ali? Mercúrio está em Escorpião. Onde está a área de Escorpião no seu mapa? Ah, é a casa 8. Não, no meu mapa, Escorpião é a casa 12, não tem nada a ver com a casa 8. Veja a análise de acordo com o mapa que você está avaliando, tá? E aí vê como que essas áreas corroboram. De novo, aqui pode ser uma pessoa que tem muita habilidade de pesquisa. Por exemplo, essa pessoa poderia ser excelente para trabalhar
com pesquisa de mercado, com análise de dados, com essa dinâmica que a gente tem agora de trade setting, né? Então, ela vai procurar dados, ver o que está todo mundo, digamos, usando, utilizando, mas ela tem a habilidade estratégica de ver, peraí, mas onde é que vai dar isso aí, né? Bom, depois eu tenho, então, o Mercúrio em Escorpião com o Marte lá em Câncer, tá? Aqui são 2 signos de água. Aqui é um trilho, flui. Mas flui para quê? Para o que se desenvolve naquele mapinha. Por exemplo, se eu tivesse essa posição no meu mapa, conectaria a casa 8 com a casa 12. Então, a gente tem que entender o que representa no mapa, tá? Aqui eu estou falando de maneira bem genérica, bem geral. Bom, nós temos aqui, então, 2 signos de água, tá? Pode ser uma pessoa com muita sensibilidade, com muito potencial criativo, por exemplo, se pega ali uma casa 5 também, tá? Pode ser uma pessoa, assim, que se ela se sente muito confortável emocionalmente numa situação, ela consegue estrategicamente lidar com aquilo, trabalhar aquilo. Se ela vai usar isso para um lado A ou para um lado B, a gente não sabe, porque mapa não vê índole das pessoas, né? Mas aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que com essa sensibilidade... se ela está, por exemplo, digamos, conectando esses pontos aí na área de relacionamento, ou até na questão do trabalho, ela pode ser essa pessoa que tem essa sensibilidade estratégica de entender como as pessoas estão se sentindo naquele ambiente e usar isso aí como um pontinho a favor. Principalmente quando aprende a lidar com as próprias emoções, tá? E aí a gente vai ter que olhar se esse Marte está lá em Câncer, que é uma debilidade, né? Onde que está essa Lua, tá? Para a gente fazer essa correspondência, tá bom? Aqui também, às vezes, dentro desse potencial e dessa sensibilidade, às vezes é difícil a gente falar o que pensa, dizer o que está sentindo, porque aquela coisa, né, tipo, nem bem, eu com meu Marte em Câncer sou muito assim, né, eu nem bem comecei a falar, eu já tô chorando aí, tá chorando porque não sei, mas se existe uma situação de desconforto emocional, pode ser. Meu apelido em casa era caixa d'água quando eu era pequena, né, com meu Marte em Câncer. Bom, depois eu tenho, então, o Mercúrio em Escorpião, com este Marte já lá em Leão, são 2 signos de novo, fixos, né? Aí só que um é fogo e o outro é água. Aqui a gente tem uma tensão, né? Água mole e pedra dura tanto bate até que fura, né? Mas existe uma resistência aqui, tá? Esse Marte em Leão, ele tá muito ligado ao Sol, então vai depender muito de onde ele está no mapa também, tá? Mas, às vezes, aqui a gente pode ter uma certa dificuldade por exemplo, de se posicionar. Às vezes eu penso de uma maneira, mas na hora que eu vou bancar, que eu vou me posicionar, que eu vou falar, eu posso ponderar. Ou, às vezes, eu tenho uma ideia muito interessante, porque eu estou observando as coisas, mas eu tenho uma certa resistência, né? Aqui pode ser uma pessoa também que gosta, dependendo de como está essa posição com o Sol, e claro, dependendo dos aspectos, que gosta, se estiver bem aspectado, que gosta de colocar a própria opinião. Ó, estava observando isso, estava pensando aquilo, só que com essa quadratura a gente tem que cuidar quando a gente, às vezes, quer impor também, né? Tudo sempre tem 2 lados, tá? E vamos combinar que a gente não é chuchuzinho, não é gotinha de mel de Deus, como a gente acha que a gente é, não. Todo mundo tem seu lado A, seu lado B, e pode ter momentos que você vai estar mais preeminente pro lado A, dependendo de uma situação, e outros do lado B. Tá tudo certo, tá? A gente é humano, como diria Raul, ridículo limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. Bom, depois nós temos, então, este Mercúrio em Escorpião com este Marte aí lá em Virgem, né? Perceba que o Marte antes em Leão, ele também poderia ser um grande líder, né? Então, levando as ideias, liderando através das próprias ideias e do próprio senso, né? Do que pensa, do que acha, do que acredita. Isso pode ser muito legal quando é carismático, mas, de novo, tem 2 lados. Às vezes eu posso querer impor a minha vontade. Só que agora, este Marte, ele já passa para o signo que é muito prático, pragmático. Virgem está muito ligada à organização e às miudezas, né, da informação. De novo, no momento em que eu tenho um Mercúrio em Escorpião e um Marte lá em Virgem. Logo, também é uma colaboração, porque Mercúrio está na casa de Marte, Marte está na casa de Mercúrio. Só que aqui é diferente de quando estava em Gêmeos, que é a área mais rápida, mais versátil, mais antenado e com um giro muito maior, né, na velocidade. Aqui não. Aqui também é mutável, mas é terra. Eu pondero, eu observo, são 2 signos receptivos, tá? Aqui pode ser uma pessoa que dentro dessa capacidade, por exemplo, estratégica, né? Ela pode ser aquela pessoa que ela consegue enxergar o passo a passo das coisas, né? Para organizar, para estruturar, para planejar. Pode ser, por exemplo, uma pessoa, quer ver? Com uma grande habilidade. Digamos que esteja em áreas de talentos, né? De escrita, né, às vezes, sei lá, um escritor de mistério, por exemplo, né, ou uma pessoa que gosta de decodificar coisas, assim, sabe, puzzles, né,
ou gosta de, por exemplo, filmes, essas coisas que instigam o cérebro a pesquisar, a ver os detalhes, a encaixar uma pontinha na outra, pode ser uma coisa que mexe com o cérebro da pessoa, aquela coisa, nossa, isso que eu gosto, é legal, né? E pode ser uma pessoa que pode usar isso muito bem, de repente, dentro da carreira, por exemplo, também, tá? E como tu tem o seu lado A e o seu lado B, a gente só tem que cuidar quando a gente fica criterioso demais, a gente pensa demais, a gente fica ali usando os pormenores para evitar, às vezes, uma posição, né? Porque aquela velha história, se não for para fazer perfeito, então eu nem faço. Ixi, então cuidado que você acaba não fazendo as coisas, né? Pode ter uma tendência à procrastinação por causa disso. Depois a gente tem, então, Mercúrio em Escorpião com esse Marte lá em Libra, tá? Marte em Libra aqui também está numa debilidade. Aqui são 2 signos, né? Um de água e um de ar, né? E ar tem um pouco mais de movimento ali, é cardinal, tá? Pode ser, por exemplo, uma pessoa que sabe lidar estrategicamente muito bem dentro dessa alçada de conectar as outras pessoas, né? Ou de fazer acordos. Se Vênus estiver bem posicionado, excelente conselheiro, né? Às vezes é uma pessoa que estrategicamente consegue pensar em assuntos onde Marte está. Digamos que esse Marte esteja na casa 10 da carreira, não sei se a pessoa trabalha de repente com moda, né? Porque Libra leva para Vênus e aí vai depender da postura. Pode ser uma pessoa que tem uma posição estratégica no lugar onde ela está, ali, carreira, né? Em relação a esse posicionamento, tá? Sei lá, vai que a pessoa escreve plano de negócios, né, tem um papel estratégico, mas dentro de uma indústria específica. Então, a gente tem o nosso olhar para o mapa de como a gente se desenvolve, claro, né, dentro do processo de autoconhecimento, mas também de fatos e acontecimentos, tá? É que aí precisa realmente fazer uma costura mais detalhada para a gente ir construindo a historinha no passo a passo. Depois eu tenho, então, este Mercúrio em Escorpião com este Marte lá em Escorpião também. Então, o que é? Conjunção. Conjunção não é necessariamente um aspecto, é uma mescla, né? Eu brinco aquele negócio da sopa. Então, eu tenho a batata e coloco, sei lá, vamos pegar um Marte aí, né? Eu coloco um pouco de pimenta, né? Então, você tem um blend, né? Uma mistura ali. É questão escorpiana pura, tá? E, de novo, muito estratégica, muito observadora. Cara, quer descobrir qualquer coisa para essa pessoa, dá, mas ela vai investigar, ela vai vir, não interessa onde que ela achou, ela vai achar a informação e ela vai te trazer, tá? Por exemplo, pode ser uma pessoa que se trabalha em unidade de negócios, ela pode ser pode ter uma posição estratégica muito importante dentro de uma corporação, dependendo de como isso está no mapa, tá? E pode ser uma pessoa que tem essa visão estratégica do negócio, às vezes que as outras pessoas não estão enxergando o que ela está enxergando. Então, às vezes está lá um passinho lá na frente por causa disso. Agora, existe uma questão, às vezes, de controle de poder aqui. E aí depende de como a pessoa trabalha isso, tá? Então, se alguma coisa também não sai, né, do jeito que ela queria, ou se ela perde um pouquinho o controle, ou ela sente isso, ela também pode dar uma espanada, né? Pode ter, às vezes, como um signo introspectivo, né, receptivo, sei lá, imagina que isso esteja na casa 8, né? Pode ser, por exemplo, de um lado, muito estrategicamente bacana para trabalhar com os assuntos de casa 8, de repente a pessoa, sei lá, contador, advogado tributarista, sabe? Agora, pode ser uma pessoa que gosta de mistérios, de segredos, gosta de trabalhar, por exemplo, sei lá, com magia, para ser excelente nisso, na questão do ocultismo. Agora, ela pode também ser uma pessoa, né? Ou se interessar também, né? Ou, de repente, ao longo da vida, trabalhar com informação confidencial. Tá? Então, tudo depende, e existe contexto e também existe muito do que a gente vai direcionando em relação às escolhas da nossa vida, né? Bom, depois eu tenho, então, o Mercúrio em Escorpião e o Marte em Sagitário, signo de fogo, né? Mutável, o desejo em movimento. E a gente tem aqui, então, por exemplo, dentro desse raciocínio estratégico da vida, das coisas que eu me interesso e que eu vou atrás e que eu pesquiso, pode ser uma pessoa extremamente filosófica, tá? Mas aquela filosofia que vem de dentro, assim, sabe? Que de vez em quando pensa, repensa, avalia, busca sempre novas experiências, até para validar o que está sentindo, o que está pensando de uma maneira empírica também, né? Agora, a gente tem que cuidar, claro, que a gente tem uma questão jupiteriana, vai depender de como está Júpiter aí, né? Porque, às vezes, se eu não me sinto, se eu raciocino ali, eu não me sinto tão confortável numa situação, eu posso ter uma tendência sempre protelando, né? Sempre buscando justificativas ali para justificar o que eu acredito, o que eu quero, né? Depois a gente vem ali, então, o Escorpião, né? Esse Mercúrio Escorpião, esse Marte lá em Capricórnio. Capricórnio, esse Marte está muito forte, tá? Então, é aquele foco, né? De novo, pessoas, às vezes, com uma grande habilidade de gestão, de administração, que sabem liderar com pulso firme, mas, ao mesmo tempo, trazendo essa questão de estrutura, né, de estratégia, mas dentro de um passo a passo no longo prazo. Então, dificilmente essa pessoa ela vai ser imediatista.
Ela pode ter essa visão das coisas, tá, ok, tá acontecendo isso, mas deixa eu ver o que vai dar lá na frente. E lembra que esse Marte ali, ele é conectado também ao Saturno, vai depender de onde está no mapa, tá? Bom, depois eu tenho, então, o Mercúrio em Escorpião e o Marte em Aquário. Também morada de Saturno, porém diurna, né? Tem uma diferença aqui na análise. Aquário já é um signo de ar fixo. De novo, quadratura, 2 signos fixos, né? Aqui eu posso ter uma resistência às ideias, às vezes, né? Se eu enxergo uma coisa, por exemplo, estou olhando ali como o sistema está funcionando, e aquilo não faz sentido para mim, ou eu não me sinto confortável com aquilo pode ser uma coisa que, sabe, que eu vou na busca de quebrar, né, como a gente adora colocar a aquariana rebelde, né, depende do mapa, tá, não é bem assim. Mas eu gosto de ser uma pessoa também muito estratégica, com uma grande capacidade de inovar e de mudar um sistema vigente, tá? Só que com uma quadratura, às vezes tem, né, o brinco cutucar a onça com a vara curta. Às vezes, isso precisa ser estimulado. Ou seja, quando acontece alguma situação, aquilo ali, né, parte realmente para ação, tá? E isso que é legal entender o mapa, entender em que momento tal coisa está ativa, porque nem tudo está ativo o tempo todo para acontecimentos, né? Depois eu tenho, então, esse Mercúrio em Escorpião com esse Marte, desculpa, lá em Peixes, né? Peixes e Escorpião, de novo, trígono, água, tá? Só que aqui, então, é fixo comutável. Aqui a gente tem, por exemplo, uma pessoa com grande potencial nessa sensibilidade. Se isso aqui pega, por exemplo, áreas ligadas à espiritualidade, grande potencial de cura, terapias, terapeutas, né? Imagina que tem, sei lá, conexões aí que leva, por exemplo, Casa 12, ou de repente 3-9, né? Podem ser excelentes terapeutas, psiquiatras, psicanalistas. Às vezes a pessoa, de repente, ela nem trabalha nessa área, mas ela percebe que ela tem esse potencial e ela busca isso de outras maneiras, né? Ah, poxa, eu fui fazer, sei lá, reiki, né? Eu me interesso às vezes por isso, né? Existe uma sensibilidade aqui. Óbvio que ligado ao signo de peixes vai depender de Júpiter, tá? Porque se Júpiter tiver no signo de terra, já muda um pouquinho esse contexto. A gente tem 2 pontos de água, mas o direcionamento acaba em terra, tá? Então, tudo depende, tá? E como tudo depende sempre, eu quero trazer, como eu gosto de trazer, né? Que signo não é gente, que as pessoas, elas podem ter posições iguais e terem vidas, né? E direcionamentos de vidas e vivências bem diferentes, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o John Lennon, o Ryan Gosling, o nosso querido Ken do momento, e a Miley Cyrus. 3 pessoas, 3 vidas, 3 personalidades, né, 3 vivências, uma muito diferente da outra, certo? E eu tenho aqui os 3 mapinhas, por isso que a gente sempre tem que entender que a astrologia depende de mapa para a gente analisar, e de contexto de vida, né? Então, por exemplo, no do John Lennon, ele tem o Mercúrio em Escorpião, certo? Mas onde que está Marte? Marte está bem no início ali, ó, de Libra, tá? E aí, claro, tem toda uma contextualização. Então, de um Mercúrio em Escorpião, eu vou para o Marte em Libra, que depois eu vou ainda para uma Vênus em Virgem, tá? Eu sempre tenho que fazer a postura toda. Depois eu tenho o mapa do Ryan Gosling, e ele também tem, ó, aqui o Mercúrio em Escorpião, já lá no início de Escorpião, né? E ele já tem o Marte lá em Sagitário, junto com o Metzel. É que eu não sei se o horário dele está confirmado, tá? Então a gente pega só pelas posições. E a Miley Cyrus? A Miley tem, então, esse Mercúrio lá no finalzinho de Escorpião, retrô, e ela tem, então, a regência lá com o seu Marte em Câncer, tá? Aí, de novo, leva para a Lua, teria que fazer toda a avaliação. Essa Lua está conectada com o Mercúrio, olha que interessante. Até pela própria vivência e experiência de vida dela, né? Mas o que eu quero fazer aqui? Que a gente pode conhecer 20 pessoas com Mercúrio e Escorpião e elas serem muito diferentes entre elas e terem vivências e experiências muito diferentes, tá? Porque perceba que esse Mercúrio, ele de novo está conectado com Marte, Mercúrio rege 2 áreas do nosso mapa e Marte também. Então, quando eu conecto 2 planetas, eu também tenho que entender que numa análise ampla, eu vou ter que conectar essas áreas também. E isso é complexo, tá? A astrologia, ela é complexa. Ela é uma linguagem, né? Então, a gente tem que aprender a decodificar essa linguagem e tem aquele momento que chega uma hora que a gente vira essa chavinha, tá? E como que a gente vira essa chavinha? Praticando. A prática do astrólogo, gente, ela é mapa interpretável, o que acontece, o que não acontece, o que se desenvolve, tá? Então, se você conhece, se você convive com alguém aí que tem Mercúrio em Escorpião, coloca aqui nos comentários como que você percebe, o que dentro da sua prática que você já percebeu, tá? Se você já viu de repente, acontecimentos, tá bom? Porque a gente aprende astrologia vivendo, certo? E lembrando que a astrologia é uma linguagem simbólica, ela é simplesmente uma ferramenta, tá? E ela não serve para justificar as coisas, porque a vida, como eu sempre falo, a vida não é para ser justificada, ela é para ser vivida, tá bom?